4 de outubro, São Francisco de Assis. Francisco foi filho de Pedro Bernardone e Dona Pica Bernardone. Nasceu entre 1181 e 1182, na cidade de Assis, na Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Foi batizado em Santa Maria Maior, com o nome de João. Mas quando Pedro Bernardone voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma dessas frequentes batalhas. No ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Entre 1202 e 1205, encontramos Francisco inquieto. Não é apenas a consequência de uma doença longa e misteriosa, é a inquietude de quem está incerto quanto ao sentido de sua vida. Ele decide ser cavaleiro e vai, em nome da honra, defender a Igreja e seus interesses, convocados pelo Papa Inocêncio III. Mas, na cidade de Spoleto, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Ali pensou ter ouvido a voz do Senhor, com quem dialogou: Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que queres que eu faça? Volta a Assis e ali te será dito. Assim disse a voz. Em busca de resposta, decidiu viajar para Roma, isso no ano de 1205. Visitou o túmulo do apóstolo Pedro e exclamou: é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis com o príncipe dos apóstolos. E jogou um grande punhado de moedas de ouro, contrastando com as escassas esmolas de outros fiéis menos generosos. A seguir, trocou seus ricos trajes com os de um mendigo e fez sua primeira experiência de viver na pobreza. Voltou a Assis, à casa paterna, entregando-se ainda mais à oração e ao silêncio. Em 1206, passeando a cavalo pelas campinas de Assis, viu um leproso, repugnante à vista e ao olfato, lhe causando nojo. Mas então, movido por Deus, colocou seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo. Falando depois a respeito desse momento, ele diz: o que antes me era amargo mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Pouco depois, entrou para rezar e meditar na pequena capela de São Damião, semi-destruída pelo abandono. Estava ajoelhado em oração aos pés de um crucifixo,
quando uma voz saída do crucifixo lhe falou: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Seu pai se indignava cada vez mais e resolveu exigir que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Levou-o perante o bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E sem vacilar, no momento se despojou de tudo até ficar nu. Jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai e exclamou: até agora chamei de pai Pedro Bernardone. Doravante não terei outro pai, senão o Pai Celeste. O bispo então o acolheu, daquele momento em diante cantando: sou o arauto do grande rei, Jesus Cristo. Afastou-se de sua família e de seus amigos e entregou-se ao serviço dos leprosos e à construção das capelas destruídas da cidade. Quando estava quase encerrando a construção da capelinha de Santa Maria dos Anjos, perguntava-se o que faria, o que Deus queria dele. Então, certo dia, Francisco escutou durante a missa a leitura do Evangelho, sem túnica, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. Tais palavras encontraram eco em seu coração e foram para ele como intensa luz. E exclamou, cheio de alegria: é isso precisamente o que eu quero. É isso que desejo de todo o coração. E sem demora começou a viver como o faria em toda a sua vida, a pura letra do Evangelho. Repetia sempre para si, mais tarde também para seus companheiros: nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de então, Francisco saiu a pregar, percorrendo as vizinhanças e levando o Evangelho. Não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver sua vida austera e evangelizar. Porém, logo Pedro de Quintaval se juntou a ele e pelo caminho juntou-se aos dois Pedro de Catânia. Por 3 vezes abriram o livro do Evangelho e as 3 respostas que encontraram foram as seguintes: se queres ser perfeito, vende o que tens e dá-o aos pobres. Depois vem e segue-me. Mateus 19, versículo 21. Depois, não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforge, nenhuma segunda túnica. Lucas 9, versículo 3. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Mateus 16, 24. Isto é o que devemos fazer e é o que farão todos quantos quiserem vir conosco. Assim exclamou Francisco, que subitamente viu brilhar uma luz sobre o caminho que ele e seus companheiros deveriam seguir. Finalmente, encontrou o que por tanto tempo havia procurado. Isto aconteceu em 24 de fevereiro de 1208, dando início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 1209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação de seu carisma. Ele ficou maravilhado com o propósito de vida daquele grupo, especialmente com a figura de São Francisco. A clareza de sua opção e a firmeza que demonstrava reconheceu nele o homem que há pouco vira em sonho, segurando as colunas da igreja de São João de Latrão, que ameaçava ruir. O
Papa reconheceu que era o próprio Deus quem enviara Francisco e o inspirava a viver radicalmente o Evangelho, trazendo vida nova a toda a Igreja. Por isso, deu a seu modo de viver o Evangelho aprovação oficial. Autorizou Francisco e seus seguidores a pregarem o Evangelho nas igrejas e fora delas. Francisco inspirou também Clara para a vida de santidade. Dela surgiram as Clarissas. Tomás de Celano diz: então se submeteu toda ao conselho de Francisco, tornando como condutor de seu caminho depois de Deus. Por isso, sua alma ficou dependente de suas santas exortações e acolhia num coração caloroso tudo que ele lhe ensinava sobre o bom Jesus. Já tinha dificuldade para suportar a elegância dos enfeites mundanos e desprezava como lixo tudo que aplaude lá fora, para poder ganhar somente a Cristo. Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha o costume de preparar-se como uma quaresma de oração e jejum para a festa do Arcanjo São Miguel. No ano de 1224, ele teve a visão do serafim alado e recebe os estigmas. Seu estado de saúde piora muito a partir daí. Era final de agosto, em 1226. Pede para ser levado à Porciúncula e no dia 3 de outubro, à tarde, São Francisco de Assis morreu cantando. E no domingo seguinte, foi sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. No dia 16 de julho de 1228, São Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tornou-se o padroeiro dos animais pela sua admiração e relação estreita com a natureza. Também foi elevado a padroeiro principal da Itália em 1939 pelo Papa Pio XII. São Francisco de Assis, rogai por nós.